Pessoal, hoje na correria, chuva, né? E a gente está aqui, graças a Deus. E eu espero que seja um momento muito proveitoso. Eu vou tentar ser breve. E eu vou começar lendo aqui um texto que é muito importante para nós, que está na segunda epístola de Pedro. Vou pedir para o Gustavo pôr agora os textos, dar esse apoio para nós. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Valeu, Gregory. Diz assim o texto, Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém? Na quinta passada, nós começamos então esse estudo de uma introdução, seria o Pentateuco, mas eu prefiro colocar como introdução ao Gênesis, até porque a gente falou da autoria na quinta passada, autoria do Gênesis, e aí, lógico, é a autoria do Pentateuco, porque o Moisés, na tradição, é o principal autor de todo o Pentateuco, dos 5 livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, compondo aí o que nós chamamos de Pentateuco, ou Torá, né? E ele é o principal autor, certo? Mas na quinta passada nós deixamos claro aqui que tem coisas que a gente analisa no texto e a gente percebe que ele não é um único autor, né? Existem outros autores. Nós começamos a falar de fontes rapidamente, né? Os irmãos lembram? As 4 fontes, uma teoria, né, de fonte javista, eloísta, deuteronomista, né, e sacerdotal. E aí a gente foi fazer uma análise do livro de Gênesis, onde a gente percebeu, a gente fez aqui um exercício do capítulo 1 e o capítulo 2, mostrando que eles não parecem ser o mesmo autor, né? E que o capítulo 1, ele não termina no versículo 31, né? Lembrando que capítulos e versículos foram colocados na Bíblia só na Idade Média, portanto antes era lido assim, né? Tudo colado, né? Sem divisões. E então na Idade Média, somente na Idade Média, colocaram capítulos, né? No século XIII, capítulos, século XV, colocaram os versículos, que dá o formato que nós temos hoje. Mas nessas divisões, muitos capítulos foram colocados de forma talvez equivocada, ou antes ou depois do término ou fechamento de um pensamento, né, que nós chamamos de perícope, né, que parece que sai fora da perícope do texto, ou seja, parece que não termina um pensamento. E aí nós percebemos então, fazendo esse exercício de leitura, se os irmãos lembram bem, quem não lembra, o vídeo está no YouTube, né, como uma introdução ao livro de Gênesis, falando da autoria de Moisés, né? É só procurar lá no canal Degustação Teológica, certo? Bom, e aí a gente viu que no texto tem alguns detalhes que mostram claramente, né, essa diferença de um capítulo para o outro. Então, nesse caso, faria mais sentido o capítulo 1 terminar, né, ser concluído no versículo 3 do capítulo 2. E o capítulo 2 não começa no versículo 1, começa somente no versículo 4. Né? Então, nós mostramos essa diferença para os irmãos entenderem. Outro detalhe importante é mostrar que, se nós pudéssemos ler em hebraico, seria muito mais claro isso, mas nós temos uma tradução em português. Então, algumas coisas passam batida. Né? A gente não tem uma percepção tão clara, porque nós lemos uma tradução. Né? Então, quem lê no hebraico percebe detalhes maiores que nós percebemos. Por exemplo, o capítulo 1, Deus é chamado só de Deus. Né? O nosso Senhor, o Eterno, é chamado de Deus. Deus que ali, no original, é Elohim. Elohim, que significa Deus ou deuses. Eu já expliquei isso na quinta passada. Se quiser relembrar, é só revisitar o vídeo. Por isso que eu estou deixando os vídeos gravados para a gente revisitar, porque eu não sei quando é que eu vou falar sobre isso de novo aqui na IBF, certo? A gente tem outros assuntos para tratar, né? Então o vídeo fica registrado. Mas o capítulo 2, a partir do versículo 4, a narrativa começa do zero, né? Assim como se estivesse começando a contar de novo a história da criação, a partir do versículo 4 do capítulo 2 de Gênesis, e Deus lá aparece como o Senhor Deus, que no original, em hebraico, é Adonai, né? É Adonai, ao invés de Elohim. Ou seja, no capítulo 1,
ele trata Deus como Elohim. No capítulo 2, ele muda essa forma e chama Deus de Senhor, né? E isso provavelmente para não usar o tetragrama, nós falamos isso, o nome de Deus, que os judeus por muitos anos, né, até hoje, tentam não pronunciar esse nome por conta do mandamento que diz, não tomarás o nome do teu Deus em vão, e por um zelo extremo eles substituíram a palavra Yahvé, né, que é o tetragrama de Jeová, que aqui no meio evangélico se usa muito a palavra Jeová, mas Jeová não é o mais adequado, irmãos. O mais adequado, na nossa concepção, seria Javé ou Iavé, tá? O mais adequado de acordo com o texto. E aí, ao invés de citar esse nome, eles sempre colocavam ali o nome Adonai, que é Senhor, ou então o Eterno, né, para não citar o nome de Deus de forma à toa. É um zelo que os judeus carregam até hoje. Então nós mostramos isso no texto, já lemos isso e percebemos essas diferenças. A outra coisa que a gente começou a perceber é que Moisés ali está em terceira pessoa, né? Sempre ele fala o texto, né, tanto principalmente o Êxodo, né, não só o Gênesis narra uma história, mas o Êxodo, por exemplo, fala da história do próprio Moisés, como Moisés foi parar no Egito, como ele foi criado pela filha de Faraó, isso está lá no capítulo 1 de Êxodo já, como a irmã dele acompanhou ele na cestinha, na água, né, quando ele foi colocado nas águas, né, e como a mãe dele conseguiu amamentá-lo, né, e a gente vai ver a história de como ele foge da presença de Faraó quando ele já é grande, e aí ele corre lá para as terras de Midian já com 40 anos de idade. Isso está tudo no Êxodo, estou resumindo a história do Êxodo. Só que lá nós lemos alguns trechos do Êxodo, nós lemos alguns trechos do Êxodo, e nós lemos também alguns trechos do Deuteronômio aqui, né? Até em Levítico, se eu não me engano, a gente deve ter feito a leitura de um versículo, mostrando que quando fala de Moisés, fala em terceira pessoa. Por exemplo, Moisés então falou ao povo, Moisés então orou a Deus, Moisés então... E alguns teólogos, ou alguns pastores negacionistas, fundamentalistas, sabe? Eles vão e ficam tentando falar assim, não, é que aí é uma forma humilde, para não falar de si mesmo, narrar a própria história, ele usa a terceira pessoa. Sim, mas é só ele que é humilde, né? Porque o Isaías, quando ele fala de si mesmo, Isaías, por exemplo, capítulo 6, ele diz, eu estava no templo, não é a terceira pessoa. Isaías usa a primeira pessoa, referindo-se a si mesmo, eu estava no templo, eu vi a glória do Senhor, eu disse ao Senhor, Senhor, eu vivo no meio de um povo de lábios impuros, Senhor, está entendendo? Aí o Senhor falou, eu quero enviar alguém para falar ao povo, mas quem enviarei? Aí, né, o Isaías fala assim, envia-me a mim, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Não tem nada de terceira pessoa, irmãos, não tem nada de terceira pessoa em Neemias, não tem nada de terceira pessoa em Isaías, em Jeremias, não tem nada de terceira pessoa, por exemplo, nas cartas de Paulo, ele fala, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, eu, Paulo, servo dos irmãos, eu, Paulo, vos escrevo. O único que aparece na Bíblia inteira, o humildão, né, o fofão, é o Moisés. Irmãos, isso aí se chama ignorância. E você sabe que tem gente que não gosta, pastor, não fala isso perto de mim, pastor, deixe-me na minha ignorância. Irmãos, o crescer exige desconforto. Crescer dói. Crescer dói, irmãos. Avançar no conhecimento exige deixar para trás um monte de coisa que você aprendeu ou simplesmente que nunca aprendeu para agregar. E isso é um desafio. Um desafio mental, um desafio de vontade. Tá? E acho que o meu objetivo nessas quintas é trazer isso, para tirar a igreja, a IBF, dessa ignorância. Por quê? Porque eu já falei aqui na quinta passada, os tempos são outros. Os acadêmicos estão nos atacando, essa que é a verdade. Existe um meio que odeia o cristianismo, e os céticos da fé, os que não creem em Deus, que não creem na Bíblia, que não creem na inspiração da Bíblia, eles vão chegar até nós com esses textos. Eles vão chegar, o que eu estou falando aqui para vocês, em algum momento, né, os nossos filhos que vão para uma faculdade serão confrontados. Eu já vi gente, porque nunca aprendeu isso na igreja, quando ouviu o Gregory numa faculdade um negócio desse, desistiu da fé, achou que os pastores mentiram para ele a vida inteira, achou que a igreja é um lugar cheio, um antro de ignorantes que nunca entenderam nada sobre Deus, sabe? E isso é culpa da igreja, em parte, irmãos, que acha, nós muitas vezes achamos isso, que as pessoas aqui não podem acompanhar, não podem crescer, pois é, mas quando a gente for para a faculdade ou os nossos filhos forem, lá eles serão confrontados. E aí, irmãos, não tem base.
Então, a ideia de trazer esses estudos nesta quinta, e eu encerro quinta que vem, se Deus quiser, é mostrar como que nós devemos ler a Bíblia. Não apenas uma introdução ao Gênesis, mas a partir do Gênesis a gente compreender a Bíblia inteira. Fazer uma leitura correta dos textos sagrados. Amém, meus queridos? Então, Moisés, nós falamos na quinta passada, ele é o principal autor, mas existem vários fatores textuais que mostram que ele não é o único autor. Nós falamos também, eu acho que eu nem cheguei a citar, né, de Gênesis capítulo 36, versículo 31, não lembro, acho que eu li sim, falando que é um período, né, que é bem depois de Moisés, porque já falava-se em reis na terra de Israel, ou seja, Moisés viveu 400, 500 anos antes da monarquia existir, ou seja, Gênesis capítulo 36, versículo 31, não pode ter sido escrito por Moisés, assim, porque Moisés não viveu no tempo da monarquia 5 séculos depois dele. Outra coisa que a gente percebe nos textos é o Deuteronômio, o próprio capítulo 34, onde narra a morte de Moisés. Ora, é alguém contando a história de Moisés. Então, sim, o Evangelho diz, Jesus fala que Moisés escreveu coisas, Jesus afirma isso, então, que Moisés escreveu. Jesus fala que Moisés não só escreveu, como ele fez coisas e disse coisas. Então, eu tenho, por meio das palavras do próprio Jesus no Novo Testamento, a certeza que sim, Moisés escreveu coisas, que sim, Moisés falou coisas e fez coisas. Porém, na organização do texto, onde Moisés falou, escreveu e fez, tem outros autores que complementam o texto para dar melhor sentido à história do próprio Moisés. Amém, meus irmãos? É assim que a gente precisa perceber isso, tá? Aí, a gente também fez um exercício mostrando umas diferenças. Então, nós fechamos, acho que com clareza, a autoria, né? Autoria. Moisés, ele é o principal autor? Sim. A lei foi dada a Moisés e Moisés transmitiu ao povo? Sim. Jesus confirma isso? Sim. Mas, e aí, como entender esses outros detalhes? Que Moisés não era o único autor do Pentateuco, como a tradição diz até hoje. Amém? Tem outros autores e anônimos, e nós não sabemos quem são. Isso não tem nenhum problema, porque nós temos salmos anônimos na Bíblia, que estão aqui canonizados, como inspirados pelo Espírito Santo, na Bíblia. E nós temos também, por exemplo, a Epístola aos Hebreus, que possivelmente foi escrita lá no final do século I, depois da morte da maioria dos apóstolos. Tá certo? Então, nós nem sabemos quem é o autor da carta aos Hebreus no Novo Testamento. Então, a autoria não é um problema para nós. O não conhecer a autoria não é um problema para nós, igreja. O importante é saber que a Bíblia chegou até nós como chegou, porque Deus assim quis. Conforme nós lemos no início do culto passado, a carta de Paulo, sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 16, porque toda a Escritura é divinamente inspirada. Amém, meus irmãos? Toda a Escritura. E hoje nós começamos lendo aqui com a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, dizendo que nenhuma profecia das Escrituras, né? Volta ao versículo 20, Gustavo, por favor, olha lá. Nenhuma profecia da Escritura provém de uma interpretação parcial ou particular de alguém, mas todos os homens que falaram, o versículo seguinte vai dizer, todos os homens que falaram movidos, impelidos, inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Então, independente do autor, irmãos, independente da forma, o que está aqui, certamente tem Deus por trás. Amém, queridos? Amém? Isso precisa ficar claro, não negue isso. Porque a Bíblia, eu professo, eu creio na Bíblia, palavra de Deus, inerrante e infalível para as nossas vidas. Amém? É uma declaração protestante fiel, que a gente não pode abrir mão. Mas não é por isso que a gente tem que ser tolo e negacionista. Amém? O conceito de inspiração é entender que Deus usou homens em todos os tempos, de várias formas, conhecidos e desconhecidos, e no seu projeto e propósito fez chegar a Bíblia como está até nós, usando muitos colaboradores. E não só isso, mostrando que a Bíblia é de fato a palavra de Deus. Porque as profecias que aqui tem, elas se cumprem, se cumpriram e vão continuar se cumprindo. Por exemplo, diz que Jesus vai voltar. E pode ter certeza que ele vai voltar. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas ele certamente voltará. Está escrito isso e vai se cumprir. Aliás, os profetas do Antigo Testamento profetizaram o tempo inteiro sobre a vinda de um Salvador. Isaías, 700 anos antes de Cristo, 720 antes de Cristo, escreveu falando que Jesus viria.
E é impressionante a precisão do capítulo 53, né? Onde ele vai dizer que a paixão de Cristo, 700 anos antes, disse que ele levaria sobre si as nossas transgressões, seria humilhado, desprezado e tal. E não foi exatamente o que Jesus sofreu? Ou seja, as profecias se cumprem, elas não falharão, irmãos. Passa o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não falhará. Essa é a maior prova que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Amém? Agora, como ela é a palavra de Deus, é que muita gente não aceita. Tem gente que não aceita a ideia de que Deus usou homens nos seus próprios estilos para escrever ou transmitir essa verdade em tempos passados, onde a mentalidade não era a mesma de hoje. Por exemplo, Gustavo, coloca Josué capítulo 10 para a gente. Por favor, Josué capítulo 10. O capítulo 10 de Josué, versículo 13, diz assim, ó: e o sol se deteve e a lua parou. Irmãos, nós estamos no século 21. Josué viveu mais ou menos, vamos colocar aqui, pelo menos aí, 1300 antes de Cristo. 1300 anos antes de Jesus nascer. E nós estamos aqui vivendo há 2000 anos depois que Jesus nasceu. Juntando tudo, Josué viveu antes de mim e antes de você há 3.300 anos. Há 3.300 anos atrás. Você tem noção que é 3.300 anos atrás? O Brasil tem 500 anos como país, não como povo, né? Porque já existiam aqui os povos antes das colonizações, né? Antes dos portugueses chegarem. O Brasil já estava aqui, já tinham povos aqui, né? Os Guarani, e tinha um monte de gente aqui. E eu não sei desde quando eles estavam aqui. Mas falando de nação, quando os portugueses vieram e assumiram o controle, e a gente sabe como a história aconteceu. O Brasil tem 500 e poucos anos, gente. Você vive num país que tem 500 e poucos anos. O Josué viveu há 3.300 anos atrás. Certo? Se há 500 anos atrás, alguém quase foi para a fogueira por falar que a Terra era redonda, 500 anos atrás os caras não achavam que a Terra era redonda. E quando alguém falou, não, a Terra é redonda, fogueira nele, herege. Porque a cabeça deles não era uma cabeça científica. Está entendendo? Imagina Josué então, irmãos, lá atrás, então, imagina Josué. Então Deus, ele usa uma linguagem onde o povo entende. Há 3.300 anos atrás, as pessoas não imaginavam que, por exemplo, a Terra poderia girar. A gente entende na ciência moderna que a Terra gira, certo? A Terra gira e o Sol está estático. O Sol está estático, a Terra gira em torno do Sol, é isso que a gente aprende, não é? Na ciência moderna? E a gente não percebe isso por conta da lei da gravidade e outras leis que o próprio Deus fez, o próprio Deus criou. Certo? Mas lá antes da ciência, antes do século XIX, preste atenção, antes do século XIX, irmãos, o século XIX foi ontem. Nós estamos no século XXI. Há 200 anos atrás, daí para trás, as pessoas sequer imaginavam que a Terra poderia girar em torno do Sol. Até aí, a cabeça do povo todinho achava que a Terra é o centro do mundo. E o resto é que fica girando em torno da Terra. E tem até hoje irmão que acredita nisso. Certo? Mesmo que você tenha satélite, mesmo que você manda foguete, mesmo que você... Não importa, não interessa. Tem pessoas que não aceitam essa narrativa, mesmo que seja científica. Ok, é um direito das pessoas. Presta atenção, é um direito, nós estamos num país livre. Eu não preciso crer na ciência cegamente, mas eu também não preciso duvidar de tudo que a ciência diz. Isso é coerência. Isso se chama coerência. Amém, queridos? Aí o que acontece? Hoje, se o Josué escrevesse isso aqui, ou se o autor que escreve e descreve a ação de Josué naquela guerra, porque ele estava lutando contra os inimigos, e se ficasse escuro, ele iria ter problema, porque eles não conheciam o território. Os inimigos conheciam. E o que dava vantagem para eles era exatamente a visão. No escuro seria um problema.
Então Josué ora, Deus, faz com que demore para ficar de noite, para a gente poder vencer esse negócio aqui. Então Deus ouve a oração de Josué. Só que Josué vê que não escurece, a hora passa, mas não escurece. Fica ali, parece que o sol continua no mesmo lugar. Então, se hoje a Bíblia fosse escrita hoje fosse esse episódio, jamais Josué escreveria desse jeito. Jamais Josué ia escrever isso aqui. Josué ia escrever assim, então a terra parou. Pastor, mas se a terra parar também é uma catástrofe. Não, mas aí nós estamos falando de Deus, irmão. Peraí, aí nós estamos falando de Deus. Jesus nasceu da Virgem Maria. Você já viu virgem ter filho? Se você crê no seu Salvador e Ele mesmo é um milagre para salvar a tua vida, então você tem que crer que Deus pode fazer o que Ele quiser. Deus só não pode ir contra o que Ele criou. Ele não pode fazer o sol rodar se Ele fez o sol parado. Está entendendo o que eu quero dizer? Então, se hoje a gente fosse ler hoje, o Josué hoje, em 2026, ele escrevesse, ou o autor que narra a luta de Josué, escrevesse isso aqui, ele ia falar assim, então Deus ouviu a oração de Josué, e a terra diminuiu sua velocidade. A terra retardou a velocidade. E o sol demorou para se pôr. Mas é a terra, não o sol. Porque o que parou aqui, se foi o caso, se é que foi isso, porque pode ser outro tipo de milagre. Deus pode ter feito uma claridade permanecer. Deus pode ter feito isso. Mas vamos falar de milagres, eu creio em milagres, ok? De qualquer forma, eu não estou aqui para discutir o que Deus fez. Eu estou aqui para mostrar o que o texto está dizendo. Eu quero só falar sobre o texto. E o texto vai dizer que o sol se deteve. Foi a lua que parou. Enquanto que, na verdade, se fosse olhar com a ciência moderna, o que pararia seria a terra. Ok? É a única forma de você entender hoje a ciência. Senão você está negando a própria ciência atual. Mas tem crente que vem e fala assim, não, eu nego toda a ciência porque se a Bíblia diz que o sol parou e a lua parou, então eu creio na Bíblia e lasque-se a ciência. Só esqueceram de falar para ele, ou ele esqueceu de aprender, que há 3.300 anos atrás a mentalidade era outra. E Deus nunca vai falar com você do jeito que você não entende. Imagina Deus falou um negócio que você não entende, irmão. Imagina você vem para o culto da IBF, onde ouviu um sermão e não entendeu nada que o sermão quis dizer com você. Você tem que sair daqui sabendo o propósito que Deus está te ensinando. Deus nunca vai falar com a gente, irmãos, de um jeito que você não entenda. Se Ele usar alguém para falar com você em japonês, Ele vai dar a tradução para alguém traduzir o que Ele falou. Porque senão a gente vai ficar igual Paulo, dizendo que se alguém falar em uma língua que você não entende, não vai servir para nada. Então, imagina que há 3.300 anos atrás, Deus ia falar, ia fazer uma coisa, e o Josué ia olhar para o céu e ia falar assim, ele ou o autor, né, que narrou o acontecido. Imagina que há 3.300 anos atrás ele ia olhar para o céu e falar assim, Deus parou a terra, hein? O cara nunca estudou ciência, pessoal. Eu estou acabando de falar que até 200 anos atrás, ninguém imaginava que a terra girava. Até 200 anos atrás, as pessoas, muitos acreditavam ainda, 200 ou 300 anos atrás, muitos acreditavam ainda que a Terra é estática no centro do universo e é o Sol que fica girando em torno dela. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Vocês estão compreendendo isso? Então, veja que o autor, ele escreve o que ele vê, mas ele não tem uma cabeça do século 21. Ele não está no período da modernidade, ele não estuda em universidade, ele está vivendo há 3.300 anos atrás, onde ciência não existe. Então ele não narra porque Deus foi falso. Vem um fundamentalista e diz, não, irmãos, então tem mentira na Bíblia? Olha a cabeça do irmão, olha o tamanho do cérebro, irmão. Olha o tamanho do cérebro. Irmão, a Bíblia foi escrita num tempo onde não tinha uma mentalidade que nós temos hoje. Então Deus falou com aqueles homens do jeito que eles compreendiam. Os irmãos estão entendendo? Do jeito que eles entendiam. E é por isso que o autor diz que o sol se deteve e a lua parou. Porque era a única coisa que ele conhecia. Amém, queridos? Hoje eu posso dizer, o que parou provavelmente foi a terra, se é que parou. Se não é que foi um outro tipo de milagre. Mas eu estou colocando isso aqui porque eu quero deixar claro, irmãos,
que tem pessoas que até hoje não conseguem interpretar a Bíblia corretamente. Aí vem um crítico, e encurrala o crente, irmãos, e o crente não tem resposta. Por quê? Porque ele olha o texto e não consegue perceber essas coisas. Quando foi escrito isso aqui? Em que época que era? O que Deus quis dizer? O que significa para nós hoje? O texto diz que o sol parou. Hoje a gente sabe que se parou alguma coisa, se parou foi a terra. Porque o sol não gira, o que gira é a terra. O que se movimenta é a terra. Mas o que o texto quer dizer lá e aqui? O que o texto está falando há 3.300 anos atrás e hoje? O que o texto está falando, irmãos, é que pouco importa o sol, que pouco importa a terra. O que Deus está falando é que Ele tem o poder de fazer milagre. O que Deus está querendo, a mensagem que Deus está falando é que assim como Ele moveu algo sobrenatural para abençoar Josué e seu povo, Ele também ainda hoje, se quiser, faz algo sobrenatural para abençoar você e a sua casa. Está entendendo? Essa é a mensagem. Então as pessoas precisam compreender isso. Agora, por exemplo, vamos falar da criação, eu já vou indo para o final. Criação. No capítulo 1 de Gênesis, diz assim, né? No Gênesis 1, no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas ou sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz e houve luz e tal. E aí Deus começa, vem a criação, a narrativa da criação. O Elohim, Deus. Deus criou isso, Deus criou aquilo. E você vê que no Gênesis 1 tem uma ordem. Tem uma ordem de que primeiro Deus faz ele separar a noite do dia, separa a terra seca das águas, ele coloca o sol para ficar de dia, coloca a lua para ficar de noite, coloca as estrelas no céu, e ele diz, através do sol, da lua e das estrelas, os homens vão contar os seus dias, porque tem um calendário a partir da lua, você tem o calendário lunar, por exemplo, ou o sol, para conhecer, tem um relógio do sol, para você saber que horas são, você olha para o céu, o sol está aqui, é meio-dia. Está entendendo? O sol nasce lá, é de manhã, o sol morre lá, já deve ser 6:30 da tarde. Você chega no interior, tem umas histórias assim, né? Que o cara fala assim, que horas são? O cara não tem relógio, está com uma paia na boca, fala, pera aí. Aí ele olha o sol assim, ó, fala assim, são 14:32. Aí você olha e fala, nossa, 14:32. O cara se olha, ele tem uma familiaridade com a posição do sol. Todo dia se repete aquilo ali. Deus fez perfeito. Todo dia se repete. E o cara vive disso, por isso que ele sabe. Mas eu estou falando isso por quê? Porque a Bíblia é de um outro período, irmãos. As verdades permanecem para nós, as verdades eternas. Mas a maneira de lidar com o texto é diferente. Então, no Gênesis 1, está falando que Deus fez isso, fez aquilo. E aí, o homem e a mulher, eles são criados em que dia? No texto, vocês lembram? No 6º dia, não é? Os dois são criados. E eles são criados de uma só vez. O texto diz que homem e mulher foram criados. E no 6º dia, diz assim o texto, né, de Gênesis 1, porque então Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, falando ali numa visão cristã, falando sobre a trindade, apagou, né? Falando da trindade. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí diz assim, então Deus fez o homem, macho e fêmea os criou, homem e mulher os formou. Entendeu? Então Deus faz tudo, e aí no final diz assim, e este foi o 6º dia. E este foi o 6º dia. Só que aí você vai lá para o capítulo 2, já é o contrário. Deus faz o homem, e ele cria primeiro o homem, depois ele cria a mulher. Ele põe o sono no homem, e da costela do homem ele faz a mulher. Olha como é diferente. Mas por que é diferente? Porque eles não são feitos no mesmo dia. Eu vou abrir aqui o meu texto, e se você tiver uma Bíblia fácil, aplicativo, qualquer coisa aí, ou a Bíblia mesmo impressa, eu vou abrir aqui, eu vou ler, vou indo para o fim já, mas eu quero que você faça esse exercício comigo aqui, ó. Gênesis 2. Diz assim, ó. No capítulo 1, ambos foram criados juntos, homem e mulher, no 6º dia. Eles foram a última coisa que Deus criou.
Depois que Deus criou o homem e a mulher, ele encerra a criação. E aí ele abençoa tudo no 7º dia, ele descansa da sua obra, ok? Mas aqui no capítulo 2, observem comigo, ó. Olha o que acontece no capítulo 2. Vamos fazer uma leitura mais extensa. O capítulo 2, você começa a ler a partir do versículo 4, tá bom? Começa a ler a partir do versículo 4. Aqui começa, lembra que eu falei que aqui começa o capítulo 2? Olha lá. Esta é a origem, ou a gênese, dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta na terra, ou seja, não tinha planta nenhuma na terra. Pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque Deus não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava a superfície do solo. Então, antes de fazer qualquer planta, no versículo 7, Deus faz primeiro o homem, diferente do capítulo 1 de Gênesis. Olha lá. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Certo? Depois que Deus fez o homem, gente, olha só, agora Deus vai fazer os vegetais, ó. E o Senhor plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Deus pôs o homem num jardim que não tinha nada. No jardim não tinha árvore, não tinha mato, não sei o que tinha lá, só tinha terra. Aí, versículo 9 diz assim: do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvore, agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você percebe que primeiro Deus faz o homem? Acho que Deus fez o homem, aí o Adão falou assim: Senhor, estou com uma fome. Aí Deus fala: peraí, deixa eu fazer as árvores. Deus faz a árvore depois, fruto depois. Preste atenção na leitura, olha só. Agora nós vamos lá para o versículo 15. Ele vai falar do lugar, que tinha o rio Eufrates, os rios aqui, rio Tigre e tal. Versículo 15 agora. E o Senhor tomou o homem e colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e guardar. Presta atenção, o homem ficou sozinho no jardim, cara, na terra. Não tinha nada criado ainda, não tinha peixe, não tinha bicho, não tinha animal nenhum, tinha só o homem. Quando a Bíblia diz não é bom que o homem esteja só, é só de verdade. É igual você ir para uma ilha, se perder lá, e não tem ninguém lá, e não tem nem bicho lá, nem gato, nem esquilo, nem nada, nem cobra. É isso que eu quero que os irmãos percebam no Gênesis 2. Gênesis 2, Deus fez o homem antes de fazer tudo, até antes mesmo de fazer os animais, não tinha ninguém, era só ele. Ele e mais ele. Olha só. De toda árvore do jardim, versículo 16, e o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque o dia que dela comer você certamente morrerá. E o Senhor disse ainda, agora olha só, o homem está sozinho nesse mundo aqui. O Senhor disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Vocês percebem que não tinha ninguém? Agora Deus vai criar os bichos. Agora que Deus vai criar os bichos. Aí Deus fala: deixa eu ver se eu faço alguma coisa para o Adão aqui. Deixa eu ver se serve para o Adão. Versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe a Adão para ver que nome ele lhe daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. Adão estava tão sozinho que Deus falou assim: não posso deixar Adão sozinho, vou fazer os bichos. E ele fez os bichos, depois de Adão. Bem diferente de Gênesis 1, né? Que Gênesis 1, Adão é feito por último. O Gênesis 2, Adão estava tão sozinho que Deus falou: não é bom que ele esteja só. E fez primeiro os bichos. Mas só que os bichos não era suficiente para Adão. Adão estava rodeado de ser vivo, mas nenhum como ele. Olha só. Colocou ali, né? Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe Adão para ver que nome ele lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. Próximo. O homem deu nome a todos os animais domésticos,
às aves do céu e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Agora ele não está mais só. Agora ele não está mais só. Porém, ele não tem ninguém para compartilhar a vida. Não tem ninguém semelhante a ele. Da espécie dele, é só ele. Ele não se contentou com os bichos. Você entende que é isso que o Gênesis está te mostrando? Ele olhou e falou, não, os bichos não são suficientes. Aí, próximo versículo. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E aí, próximo, vamos ver. Próximo versículo. Da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e levou até ele. Próximo. O homem disse, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E aí ele põe o nome na mulher. E essa será chamada varoa, porque o quê? Do varão foi tirado. Ou mulher, algumas traduções vão colocar como mulher. Então você está percebendo aqui que a sequência de narrativa é totalmente diferente da narrativa do capítulo 1. No capítulo 1, os animais são feitos primeiro. E o homem por último. Os vegetais são feitos primeiro e o homem por último. Depois que estava tudo pronto, Deus faz o homem para habitar. No capítulo 2 é o contrário. Deus faz primeiro o homem e depois cria o mundo para ele habitar. Aí você vai falar, pastor, não sei e tal. E o evangelho então? Que tal? Que tal, gente, para o evangelho? Eu vou indo para o fim, mas eu preciso ler isso aqui com vocês. Eu acho que isso aqui é muito importante. Eu vou pedir para colocar João 20. João capítulo 20, por favor. Fala da ressurreição do Senhor. Tem 4 evangelhos, né? Pois é. E cada evangelho fala uma coisa diferente da outra. Se você ficou, pastor, estou perplexo que Gênesis 1 fala um negócio totalmente diferente de Gênesis 2. Porque a Bíblia é cheia de coisas assim. Olha só. João 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, domingo, primeiro dia da semana, de madrugada Jesus vai ressuscitar aqui, tá? Ele está sepultado. De madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo. Maria Madalena, certo? Só ela, certo? E viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Ela viu isso. Ela viu que o túmulo estava aberto, vocês percebem? Então ela correu e foi até onde estava Pedro. Ela correu até Pedro, ela nem entrou lá, ela correu até Pedro. Chamou Pedro. Pedro! Ela foi até onde estava Simão Pedro e um outro discípulo. Alguns acham que é o João, mas não temos certeza. Mas, como diz a quem Jesus amava, provavelmente é o próprio João, né? Mas Jesus devia amar tanta gente, mas acredita-se que é o João. E disse-lhes, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. Vocês percebem que eles acharam que roubaram o corpo? Vocês estão lendo isso? Vocês estão lendo mesmo que eu estou lendo? Ou os meus olhos estão me enganando? Está escrito isso, não está? Eles acharam que tinham roubado o corpo. Levaram o Senhor. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Eles foram até o túmulo. Próximo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro no túmulo. Próximo versículo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Estava vazio mesmo. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo e ele também viu os lençóis. Próximo. E o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, eles falam que é o sudário, né, o santo sudário, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Próximo. Então, o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou e ele viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura. Eles ainda não tinham compreendido que era necessário que ele ressuscitasse entre os mortos. Eles imaginaram, deve ter roubado o corpo. Os discípulos voltaram para casa, os dois foram embora. Só que Maria ficou lá. Maria, ela ficou lá parada. Ao invés de ir embora com Pedro e outro, ela ficou assim, ó, estática, surpresa, perplexa. Roubaram o corpo do Senhor. Permanecia à entrada do túmulo chorando, e enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Próximo. Depois ela olhou para dentro do túmulo, ela já tinha olhado, não tinha nada lá antes. Depois que ela ficou sozinha,
ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado à cabeceira e outro aos pés. Próximo. Então eles perguntaram, mulher, por que você está chorando? E ela respondeu, porque levaram o meu Senhor, roubaram ele. E eu não sei onde puseram. Aí, depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus, cara. Jesus ressuscitado. Viu Jesus, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou, mulher, por que você está chorando? A quem você procura? E ela, supondo que fosse o jardineiro, respondeu, se o Senhor tirou daqui, diga-me. Ela achando, não tinha reconhecido que era Jesus. Se o Senhor levou o corpo que estava aqui, diga-me onde colocou e eu vou levar o corpo embora. Porque era emprestado. Lembra que o túmulo era emprestado? Ela achou que alguém falou, esse corpo não pertence a esse túmulo. José de Arimateia emprestou o túmulo, né? Jesus disse, Maria, ela voltando-se lhe disse, em hebraico, Rabone, aí ela percebeu que era Jesus. Quando ele falou Maria, com o tom de voz dele, ela percebeu que era Jesus, que quer dizer mestre. A Rabone, mestre. Jesus continuou, não me detenha porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até meus irmãos e diga a eles, eu subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Próximo. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor e contava que Jesus tinha dito essas coisas. Você percebe o que diz isso? Irmãos, agora se liga nisso aqui. Eu acho que é esse texto aqui, ó. Vamos ver aqui. Mateus 28, versículo 1. Mateus 28, 1. Passado o sábado, olha como é totalmente diferente, irmãos. Olha como é totalmente diferente. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Lá, é quantas Maria agora? 2. No outro texto é uma, né? Agora são 2. Percebe que são 2? E eis, quando elas estão chegando no túmulo, gente, olha como é diferente. Quando elas estão chegando no túmulo, um grande terremoto aconteceu. Elas chegaram na hora que Jesus estava ressuscitando, cara. Um grande terremoto aconteceu, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Elas viram tudo isso. Elas viram o terremoto, ficaram assustadas. Elas enxergaram o anjo descendo sobre o túmulo. O anjo do Senhor desceu sobre o céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. Próximo versículo. E o aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. Próximo. E os guardas, com medo do anjo, os guardas ainda estavam lá, gente. Os guardas ainda estavam lá. Os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Ou seja, eles desmaiaram. As Marias não desmaiaram, elas ficaram com medo, mas ficaram firmes. Com medo de ver aquilo, mas ficaram firmes. Os guardas desmaiaram. Próximo. Mas o anjo disse a elas, vocês aí não desmaiem, hein? Não tenham medo. Não tenham medo. Eu sei que vocês vieram procurar Jesus que foi crucificado. Próximo versículo. Então, ele não está aqui. Ele ressuscitou como tinha dito. Venham e vejam. Chamou elas para chegar perto do sepulcro. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como acabei de dizer a vocês. Irmãos, é diferente ou não é a narrativa? Não, você leu comigo o texto. Um diz que Maria Madalena chegou lá, o túmulo já estava vazio, ela achou que tinha roubado o corpo, chamou Pedro, roubaram o corpo, hein? Pedro foi, falou, nossa, é mesmo, hein? João veio, é mesmo, hein? Roubaram mesmo, hein? Daí Jesus, eles vão embora, ela fica lá chorando, roubaram o corpo. Jesus aparece para elas. Eu estou aqui, ó. Mas Mateus 28 fala que elas estavam chegando lá, já não era nem só ela, era ela e a outra Maria. E elas estão chegando, quando elas estão indo lá para ver se elas vão tratar do corpo, elas veem o momento que a pedra abre. Elas veem o terremoto, elas veem com os olhos delas, elas enxergam os guardas desmaiando, elas escutam o anjo sentando, descendo sobre a pedra e falando, venham, não tenham medo. Irmãos, uma narrativa totalmente diferente da outra. O cético vai falar para você que não dá para acreditar na Bíblia por causa disso. Mas eu vou dizer para você exatamente isso, irmãos. Os evangelhos, João foi escrito por volta do ano 90 depois de Cristo. Mateus foi escrito por volta do ano 50 depois de Cristo. 52, 54 depois de Cristo. A diferença de tempo marca o que eles lembram, o que as narrativas, o que eles se lembravam do que contaram. E eles registram. E lembra que eu falei de Josué?
Se fosse hoje, é a terra que parou. Se fosse antes, é como está escrito, foi o sol que parou. Mas a mensagem verdadeira é que Deus tem o poder de mudar o que Ele quiser para abençoar a nossa vida. A narrativa aqui, irmãos, não é se era uma ou duas Maria. Não é se elas chegaram a hora que o anjo estava lá ou não estava lá. Não é, a importância do texto não está nos detalhes de você falar assim, caramba, um disse que ela viu o terremoto e viu o anjo lá na hora, os guardas desmaiando, mas o outro texto diz que elas pegaram o túmulo vazio achando que tinham roubado o corpo. Esse não é o detalhe. O que unifica os textos, irmãos, é a verdade do texto. Qual que é a verdade do texto? Que era domingo e que Jesus ressuscitou. Está entendendo? Os dois textos dizem, Jesus ressuscitou. Se era uma Maria, duas, três, se era Pedro que estava lá, isso não interessa. E é isso que eu queria mostrar para os irmãos. O Gênesis 1 e o Gênesis 2 é diferente, irmãos. Porque tanto faz a ordem da criação, porque não é ciência. É um erro tentar pegar o texto e falar assim, veja na ciência. Olha, na ciência diz que o tempo aqui, um dia não é um dia, é 1000 anos. Olha, o segundo dia Deus fez isso, o terceiro dia Deus fez aquilo. Aí fica um monte de crentes se reunindo com um monte de cientistas, discutindo uma Bíblia, quando foi escrita numa época que não existia a prática da ciência. E que Deus revelou as coisas aos homens do jeito que eles entendiam, do jeito que eles compreendiam. E não para ficar debatendo isso. Então, qual que é a importância do Gênesis 1? A importância do Gênesis 1 é que está mostrando exatamente que o povo de Israel está entrando numa terra, irmãos. Quando o Gênesis foi escrito, eles estão entrando numa terra onde os deuses, a natureza, ela é adorada, ela é reverenciada. O sol é um deus, a lua é um deus, a água é um deus, o pássaro é um deus, o bezerro é um deus. Aí o que acontece? O Gênesis vai dizer assim, ó, por que ele detalha que Deus criou primeiro o sol, depois criou a lua, depois criou as estrelas, depois separou, criou as aves, os peixes. Por quê? Porque aqui Deus está falando para o seu povo, vocês não vão adorar essas coisas, porque eu sou o Criador. Os irmãos estão entendendo o motivo? O motivo não é discutir ciência, irmão, nunca foi. O crente que pega o texto de Gênesis 1 vai querer debater com o cientista, está perdendo seu tempo. Não foi escrito para isso. Foi escrito para dizer, numa época em que as pessoas adoravam o sol, que as pessoas adoravam a lua, dizendo, ó sol, eu dependo de ti, ó lua, eu dependo de ti, ó terra, me dá o alimento porque eu dependo de ti. E Gênesis 1 vem para dizer, vocês vão depender unicamente de Deus, porque é Ele que criou essas coisas. Amém? Você está entendendo o motivo do que foi escrito? O capítulo 1 tem outro detalhe. O capítulo 1 vai dizer que Deus criou o mundo em 6 dias, porque ali Ele faz a semana. Hoje você só tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e tem folga no domingo por conta do Gênesis. Se esse texto não existisse, nós trabalharemos de sol a sol, de domingo a domingo. Mas o texto está dizendo, vocês não vão escravizar o seu próximo. Vocês vão deixar um dia para descansar vocês vão deixar um dia para descansar sua família, vocês vão deixar um dia para descansar o seu empregado, o seu funcionário, e vocês vão se lembrar pelo menos um dia de na minha presença me adorar. Por isso que a gente vem para a igreja um dia pelo menos para adorar a Deus. Está entendendo qual que é o motivo do texto? Está assim? E o capítulo 2? Por que o capítulo 2 está falando da criação da mulher depois do homem? Porque naquele meio que eles entravam, os homens tinham relações sexuais com animais, irmãos. Eles tinham relações sexuais com animais e tinham relações de homem com outro homem. E Deus proíbe isso. Quer ver Levítico 18? Coloca para nós, Gustavo, Levítico 18, capítulo 18, versículos, acho que é o 22. Coloca para a gente. Olha o que lá na frente Deus vai falar através de Moisés, dando uma lei para o povo. Olha a lei. Não se deite com outro homem para ter relações com ele como se fosse mulher. Isso é uma abominação. Próximo versículo. Não tenha relações com um animal para se contaminar com ele, e também a mulher não se porá diante de um animal para se ajuntar-se com ela. Isso é uma confusão. Versículo 24. Não se contaminem com nenhuma destas coisas, porque todas estas coisas se contaminam as nações que eu vou expulsar da presença de vocês. De onde você acha que o Levítico tirou isso aqui, irmãos? Tirou de Gênesis capítulo 2. Porque quando Deus fez os animais, Ele trouxe para Adão. Ele trouxe para Adão, e Adão falou, nenhum animal me serve. Só a mulher servia.
Então se torna pecado. Gênesis é a inspiração para Levítico 18. Outra coisa, Deus não fez um outro homem, né? Deus fez uma mulher para se unir ao homem. Por isso que Levítico diz que é proibido tal prática. E Paulo vai confirmar isso em Romanos capítulo 1 e Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. Amém, meus irmãos? Ficou claro até aqui? Eu não sei se eu tentei falar o mais rápido possível, irmãos, porque o tempo não permite falar tudo isso. Mas, olha, e é importante que você, sei lá, depois se puder reveja o vídeo, anote isso. Por quê? Porque o que você faria se você nunca tivesse ouvido essa minha pregação, e digamos que amanhã, lá no seu serviço, Greg, alguém chega, ô Greg, você é da igreja? Sou. Então me explica João 20 e me explica Mateus 28. Por que que aqui a narrativa fala que em João fala que o corpo tinha sido roubado, eles não sabiam, e já Mateus 28 diz que as mulheres estavam lá e viram Jesus ressuscitando, viram o anjo, o sepulcro se abrindo, o terremoto. Você fica na mão. Aí você tem que ter isso aqui, ó, irmão. A verdade do texto é que Jesus ressuscitou. Mas ao entorno do texto tem informações que são distantes. João foi escrito no ano 90. Mateus foi escrito no ano 50. E eles pegaram as memórias das pessoas para relatar isso, como eles se lembravam. O João, irmãos, ele, segundo o Evangelho de João, ele foi lá, né? Se ele é o discípulo amado, ele estava lá. E talvez ele fale até com mais propriedade. Ele fala, não foi bem assim o negócio, não. Entendeu? Mas seja como for, todos eles falam assim, olha, mas Jesus ressuscitou. Quando alguém fala para você de Gênesis 1 e 2, você já sabe por quê. Porque a intenção não era assim, colocar textos iguais, porque são de autores diferentes. Mas a verdade do texto é que Deus é Criador. Amém? Vamos encerrar nosso encontro de hoje? É muito confortável. Às vezes a gente quer ensinar essas coisas, trazer essas discussões. A gente não imagina que dia que a gente pode fazer isso. Por exemplo, num domingo. Eu não acho que é o melhor dia para fazer isso. A gente encontra uma quinta, às vezes, para fazer isso. Mas são assuntos que tiram a gente do conforto. São assuntos que levam a gente para um confronto bíblico. Porque isso está na sua Bíblia, e às vezes você leu e nunca percebeu isso. Mas está aqui. E olha, não tem culpa, não fui eu que escrevi a Bíblia. Amém, meus irmãos? Quer conhecer mais da ciência? Vá até os livros de ciência. Mas quer mergulhar nos mistérios de Deus? E no poder de Deus, vá até a Bíblia. Amém? Vamos ficar de pé e encerrar? Em nome de Jesus.